coisa para falar para você hoje. Existe já no mercado, na internet, por exemplo, um óculos que bloqueia a luz azul, o raio azul, que é emitido por aparelhos de computador, celular e televisão. Tem um raio lá, chamado de raio azul, quase ninguém está falando nisso ainda, mas é um raio que tem lá, que penetrando nos nossos olhos, ele vai lá no nosso cérebro, né? Lá no nosso cérebro, no localzinho onde produz a melatonina. Você já ouviu falar de melatonina? Sim ou não? Você já ouviu falar de melatonina? Vai lá nesse lugar que produz a melatonina, que é o quê? O hormônio do sono, popularmente chamado do hormônio do sono. Essa melatonina, ela nos induz ao sono, induz o nosso cérebro a adormecer, induz o nosso corpo a adormecer. Então, esse raio azul que existe nesses aparelhos que eu te falei, eles inibem a produção dessa substância. Então, inventaram esse óculos, que a gente quer ver televisão até um pouquinho mais tarde, lança a mão disso, chegou em casa às 6 horas da tarde, 7 horas da noite, 8 horas, não sei, põe esse óculos já, fica com ele. Você vai ver televisão, computador ou celular, não é ideal, mas né, ajuda. Você coloca esse óculos. Ele não deixa a luz azul penetrar nos seus olhos. Então, não vai estimular o quê? Não vai estimular o seu cérebro a não bloquear a produção da melatonina. Nós precisamos da melatonina para que nós possamos entrar no sono. Tanto que muitos médicos, né, nós prescrevemos melatonina para as pessoas que têm insônia. Quando eu percebo que o problema é esse, né, que a pessoa fica até muito tarde na televisão, no computador, no celular, eu prescrevo melatonina. Melatonina, que é uma substância que induz ao sono. E se você fizer isso, você vai ter um sono melhor. Você vai ter um sono melhor. Porque a melatonina que você não está produzindo, né, você começa a produzir, ou melhor, você começa a receber por uma cápsula. Nos Estados Unidos, a melatonina é vendida em supermercados, em farmácias, vendida normalmente, né? Porque é uma substância natural do corpo da gente. É uma substância que não é um corpo estranho que vai entrar. É uma substância que você tem no seu corpo, eu tenho no meu corpo. Eu só, às vezes, prescrevo para aumentar a quantidade de melatonina que nós estamos produzindo. Com a idade, o idoso dorme menos, não é? Vai produzindo menos melatonina. Tem várias substâncias de alimentos que a gente come no dia a dia que diminui a produção de melatonina. Então, também vou falar disso numa outra oportunidade. As substâncias que diminuem melatonina. Então, se você não produz melatonina, vamos recapitular alguma coisa. Se você não reproduz melatonina adequadamente, porque você fica muito tempo no televisor, no computador e no celular, você não produz melatonina. Se você tem uma idade avançada, você já não produz tanta melatonina. Se você tem um quarto que não é tão agradável para você dormir, quanto à questão da temperatura, a questão da luminosidade, o quarto tem que ser escuro. Se você come muito antes de dormir, antes de ir para a cama, se você faz exercício muito forte antes de ir para a cama, se você... Tem mais coisa, né, gente? Se você briga quando chega em casa, fica nervoso, né? Briga com a mulher, briga com os filhos, aquela... né? Se você trabalha muito antes de deitar, tem pessoas que cozinham, lavam, limpam a casa, passam antes de deitar. Isso tudo prejudica a qualidade do sono, né? Então, tem que ir corrigindo devagar. Cada um desses passos a gente tem que corrigir. Ah, então eu vou começar a me deitar mais cedo, apagar a televisão, deixar o celular lá longe. Aí o celular não pode ficar na cabeceira, tá? Quando você vai dormir, o celular não deve ficar na cabeceira, porque ele emite uma onda, né, que entra também no nosso cérebro e faz mal para a gente. A gente, teoricamente, e na verdade,
não deveria carregar o celular no corpo da gente. Numa bolsa, longe da gente. Mas a gente carrega no bolso. A gente carrega na bolsa do lado da gente. Então, esse ciclo de ondas energéticas que o celular emite também faz mal para a gente. Quanta coisa para a gente cuidar, né? Mas a gente precisa cuidar. A gente precisa cuidar. Porque se a gente não cuida, a gente continua passando mal. Isto é, não dormindo. Não dormindo direito. Não aprofundando o sono. Acordando cansado. Que é o que eu estava falando, né? A gente não produziu um sono legal. E aí o dia seguinte vai ser cansativo, a mente não funciona direito, a gente não consegue concentração. Quantas pessoas que vão no consultório e falam assim, eu estou com dificuldade de concentração. Primeira pergunta que eu faço é, como está o seu sono? Como está o seu sono? Né? Aí a pessoa me conta, eu falo, é isso, você não tem concentração, você não está dormindo bem. Precisa dormir bem. Precisa, é obrigatório, né? Nos tempos aí de, 50 anos atrás, 100 anos atrás, a pessoa deitava a hora que acabava o sol e levantava a hora que o galo cantava, né? A hora que começava a surgir os raios solares. Isso mudou, a vida moderna mudou tudo, né? Aquele era o certo. Nós fomos criados por Deus para aquele ritmo. Só que a vida social, econômica, a vida atual, tanta coisa nova, mudou tudo, né? Então, não. Então, a gente vai dormir tarde e acorda, às vezes, cedo, mas muitas vezes acorda tarde também. Quanto mais tarde você vai acordando, mais o seu organismo vai se habituando com isso. E mais seu organismo quer ficar na cama. Já percebeu? Você fica na cama um bom tempo, seu organismo vai tirando a sua vontade de levantar. Sua mente vai tirando a sua vontade de levantar. Comum, não é? Vê aí. Tem outros não, que ficam mais de 6 horas, 7 horas, 8 horas na cama, começa a doer o corpo. Então a pessoa já levanta com dor. Pessoas falam, eu não posso passar do horário, porque se eu passo do horário eu levanto com dor. Mas você passa do horário? Todo dia eu passo do horário, porque eu acabo dormindo tarde, aí eu fico cansado, aí eu durmo mais tempo do que o necessário, eu durmo 10 horas, 11 horas, aí eu acordo com dor pro corpo, cansado. Dá dor mesmo, porque é muito tempo de inatividade, muito tempo que não circula o sangue, vamos assim dizer, adequadamente, porque o movimento faz circular o sangue, muito tempo que não circula a energia no seu corpo. Então fica doendo. Se não circular energia no meu ombro, eu fico com dor no ombro. Se não circular energia na minha cabeça, eu fico com dor de cabeça. Por quê? Muito tempo parado. O ficar parado muito tempo é problema. Você vê que nos hospitais o paciente está internado, né? O que nós médicos pedimos para fazer? Fisioterapia. Ele está lá deitado, mas vai uma pessoa todo dia fazer lá meia hora, 1 hora, cada caso, né? Cada doença, de fisioterapia. Para quê? Para movimento. Para movimento. Quando é possível, às vezes, eu peço que faça 2 vezes, de manhã e de tarde. Movimento de esticar, alongar, né? Alongar, movimento com um pouquinho de força. Para quê? Para circular a energia. A hora que circula a energia, circula quem? O sangue. Circulando o sangue, circulando a energia, o nosso corpo está circulando os nossos hormônios, as substâncias químicas que nós temos no sangue. Tudo isso vai circulando. Circulando, a gente vive melhor. Você já viu que você fica assim com o estômago cheio à noite? Quando você vai deitar, o estômago ainda está cheio. A sua digestão ainda está sendo feita. O seu organismo ainda está trabalhando. Seu organismo ainda está trabalhando para fazer aquela digestão de um grande volume de alimento. Você acha que você vai deitar dormir rapidamente, com o seu organismo funcionando? É a mesma coisa que você estacionar seu carro na garagem e não desligar o motor. Deixa lá. Ele vai funcionar a noite inteira em marcha lenta, que a gente fala, né? Mas ele vai funcionar. No dia seguinte, ele vai estar superaquecido. É a mesma coisa. Se você dorme com o estômago cheio, o seu organismo vai funcionar a noite inteira fazendo aquela digestão lentamente. Né? Mas não é normal.
Não é normal, porque muitas substâncias tóxicas que deveriam estar sendo eliminadas não estão. Muitas substâncias boas que deveriam ser bem metabolizadas não estão sendo. Porque à noite nós temos energia yin, nós não temos energia yang. A energia yang da medicina chinesa é a que faz a digestão. À noite nós temos menos energia yang, fica só energia yin. E a energia yin não é para fazer digestão. Então começa a trocar o dia pela noite, começa a trocar os ciclos. Nessa troca de ciclos, o sono fica ruim, a digestão fica ruim, a digestão fica ruim, a força dos músculos, a irrigação dos músculos fica ruim, a circulação nas suas veias e artérias fica ruim, a circulação no seu cérebro fica ruim. Olha quanta coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo. A eliminação das coisas ruins que o corpo tem que eliminar também não vão acontecer direito. Então você fica guardando. O intestino não funciona direito, aí você não urina direito. Nossa, é tanta coisa, né, gente? É coisa demais, sabe? Então a gente precisa seguir essa regra da higiene do sono, né? A gente precisa seguir essa regra do horário de deitar e do horário de levantar, seja rígido nisso. Ah, não, mas hoje eu vou dormir até mais tarde. Não, levanta na hora que é para levantar. 8 horas, 7 horas, 6 horas, 5 horas, 4 horas, depende, né? Cada um tem um horário, tá bom? Então presta atenção nisso. Até lá.